O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nas profecias: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, hoje recordamos os nossos pais e damos início à Semana Nacional da Família. Queria recordar que estou oferecendo essa Santa Missa por todos os pais que estão aqui presentes e que nos acompanham através das redes sociais. Quem é pai aqui, levanta a mão. Muito bem, essa missa é para os senhores. Depois, gostaria também de fazer uma intenção especial para aqueles pais falecidos, em sufrágio da alma dos pais falecidos, tanto daqueles que estão aqui, como dos que nos acompanham nas redes sociais. Quem aqui já tem o pai falecido, levanta a mão. É na intenção do seu pai, da alma do seu pai, que será essa Santa Missa. Também uma intenção para aqueles que hoje não vão ter a graça de poder abraçar o seu pai. Papai está vivo, mas não está por aí, tá? Em alguma outra cidade ou por alguma circunstância, você não vai poder se encontrar com ele. Quem é que não vai conseguir se encontrar com seu pai no dia de hoje? Fisicamente, levanta a mão. Muito bem. Vamos enviar um anjo de Deus, com um abraço, com os dons, com os presentes que eles mais necessitam. E no mais, todo mundo tem pai, né? Então, aqueles que irão hoje, os pais não estão aqui, mas que irão se encontrar com seus pais, como eu, que terei essa graça, Deus os abençoe todos. Nós vivemos num tempo em que a família é atacada, e principalmente a figura do pai é atacada. O diabo, quando ele ataca, ele sabe que ele precisa atacar na cabeça. O mundo despreza essa ideia. Que história é essa de que o homem é o chefe da família? Que o homem, não. E a mulher, onde é que fica? E os filhos vão ser oprimidos. Vejam, tudo isso é uma grande, tremenda e satânica ideologia. Para citar uma única fonte, e vocês entenderem que a crise e o ataque à família não é uma evolução dos tempos. Não. Não pense que a família está sendo desmontada. Por acaso, né? Vai fazer o quê? Os tempos mudam, vai mudando a moda, então vão surgindo novos tipos de famílias.
Nada disso. Nada disso é espontâneo, tudo isso é pensado, a família está sendo atacada por ideias revolucionárias e verdadeiramente satânicas. Vou citar uma única fonte. Um filósofo que viveu no século XX, chama-se Max Horkheimer, o nome é difícil. Ele foi presidente do Institut für Sozialforschung, que é conhecido como a Escola de Frankfurt, na Alemanha. São pensadores marxistas, na maior parte judeus, que fugiram da Alemanha de Hitler e foram para os Estados Unidos. Max Horkheimer, nos Estados Unidos, em 1935, publicou os seus estudos sobre a família e a autoridade. Studien über Familie und Autorität. E nesse estudo, estou dando toda a referência e nota de rodapé para você depois, se quiser investigar, pesquisar, você pode ver, não é invenção do Padre Paulo Ricardo. Estamos em 1935, menos de 100 anos atrás. Ele diz, ao analisar a família, ele diz, veja só que como a família é autoritária. A família ela é uma instituição fascista, autoritária, repressora. A família é uma doença. Ele não usa essa palavra, mas eu estou usando para transmitir aquilo que ele expressa. Você logo vai ver o que ele diz. A família é uma doença que precisa ser curada. É uma desgraça que precisa ser destruída. Por que que a família precisa ser destruída? Vejam, nós não estamos ouvindo um revolucionário na TV ou na internet há 2 dias atrás. Nós estamos ouvindo um pensador num estudo filosófico que poucas pessoas leram em 1935, mas as pessoas leram. E os que leram começaram a colocar em prática o programa dele. A família é uma doença que precisa ser extirpada da face da terra. Você está entendendo? Ele não usa essas palavras, ele diz tudo isso em filosofês. Eu estou adaptando para você. Por quê? Vejam que abominação. O rapaz, o adolescente, cheio de impulsos sexuais, cheio de vontade de acasalar e fazer sexo, ele está na casa dele, olha para a irmã dele e não sente atração sexual por ela, porque a família o reprime. Veja, a família é repressora porque o menino, cheio de vontade de relacionamento sexual, tem do seu lado uma menina sadia, jovem, bonita, mas só porque a irmã dele, ele não sente essa, assim, não é que ele fica lutando para não ter atração, não. O simples pensamento de ele talvez ter atração por ela, o choca. Vejam como a família é repressora, vejam como a família é fascista, vejam como a família é autoritária. Ela impede que um jovem cheio de saúde, na explosão hormonal da adolescência, não queira ter relações com a irmã, que é também uma menina jovem, cheia de saúde, querendo acasalar. Vejam como a família é repressora. O menino nem sequer sente atração pela mãe. O pai
não sente atração pela filha. Vejam como a família é repressora. Nós precisamos acabar com isso, porque isto é uma escravidão. Não precisa eu descrever para você qual é o ideal de família de Max Horkheimer. São os animais. Ou seja, um macho, quando vê uma fêmea no cio, ele quer acasalar com aquela fêmea, não interessa se é a mãe dele, se é a filha dele, se é a irmã dele. Animal não tem família. Só as pessoas que têm alma têm família. Só quem tem vida espiritual tem família, porque a família, embora nasça da reprodução sexuada, a família é um projeto educacional. Por quê? Porque a família é uma ilha de paz. Pai, essa é a sua missão. A mãe pode colaborar nisso, mas isso é principalmente a missão de um homem que enfrente os inimigos, que diz até aqui e não além, basta. Respeite minha família. Tem que ter uma certa virilidade para fazer isso. O pai. E aqui que vocês vejam como até mesmo as famílias cristãs estão contaminadas com essa ideologia louca. O que é um pai? Um pai é um homem casto, que respeita a sua família. É evidente que ele tem desejo sexual pela sua esposa e somente. Vejam só, um homem casto, um marido casto é aquele que tem a sua esposa e somente ela e nada mais. Quando a família vai se destruindo, nós vemos então esses eventos de abusos sexuais dentro da família. A família deixa de ser uma ilha de paz, uma ilha de castidade. A família é o lugar onde uma menina possa sair do seu quarto e ir até a geladeira de pijama sem ter medo de ser molestada no caminho. Porque ela sabe que ali todos a respeitam. É uma ilha de paz. E porque a família é uma ilha de paz, e as pessoas não precisam ficar se defendendo a todo momento, naquele ambiente as pessoas podem se desenvolver espiritualmente. Porque pessoas que estão o tempo todo, ou obcecadas, hipnotizadas pelo sexo, ou apavoradas e se defendendo de predadores sexuais, pessoas que vivem nisso, seja com um forte desejo, seja com um forte medo, repulsão, seja com uma forte atração, seja com uma forte fuga e repulsão, pessoas que vivem nisso não vivem a paz. A família é uma ilha de paz, de castidade, onde as pessoas podem crescer espiritualmente. Um menino pode estudar, um menino pode rezar, um menino pode se desenvolver espiritualmente. É a castidade que é capaz de realizar isso em nós. As pessoas não notam, por exemplo, o pudor, a modéstia. As mulheres devem descobrir que quando elas cobrem o corpo, elas manifestam sua personalidade. Mas quando elas tiram a roupa, todo mundo esquece a personalidade delas. E elas são consideradas só pelos seus atributos animais. Me desculpem a crueza, uma mulata em cima de um carro alegórico, ninguém olha para ela e diz assim: nossa, que menina inteligente, cheia de virtudes. Ninguém diz isso.
Ninguém vê as qualidades interiores dela. Ninguém vê as capacidades verdadeiras dela. Se você tira a roupa, você esconde a sua personalidade. Se você põe roupa, as pessoas podem se encontrar com você. É isso que acontece na família. A família precisa ser essa ilha de paz, onde as pessoas podem crescer espiritualmente. Mas com isso, meus queridos, não é possível nós procurarmos agora estas visões das chamadas famílias alternativas ou famílias modernas, ou então nós queremos ser abertos a todo tipo de família. Não existe todo tipo de família. Existe a família natural criada por Deus. Onde a esposa, a mãe, é aquela pessoa que, na sua natureza, nasceu, fez a criança nascer junto dela, claro. Quando Deus fez a mulher, fez com que a criança ficasse no ventre dela 9 meses e fosse amamentada por ela 9 meses, durante o tempo da amamentação. Toda criança recebe as primeiras lições de afeto, de carinho, no regaço da mãe. Não há nenhuma ideologia, nenhuma passeata, nenhuma filosofia que possa negar essa verdade. E esta fornalha ardente de amor que é a mãe, essa energia positiva de afeto que é a mãe, ela precisa ser, de alguma forma, canalizada positivamente por alguém que seja lei, que seja o limite, que seja o pai. O pai, ele não é essa fornalha de amor. O pai é um pouquinho mais frio, porque o pai é a ordem, o princípio da ordem. Como é que os nossos carros andam? Eles são um motor a explosão. Mas se eles fossem só explosão, você liga o carro, ele explode, mata você e acabou. Só uma explosão de afeto não vai para lugar nenhum. O carro anda porque aquilo lá é uma explosão controlada. Tem a explosão do combustível, mas aquilo é controlado. Assim é a família. Tem a explosão do afeto da mãe, mas tem que ser canalizado por uma pessoa que é lei, que é o princípio da ordem, e esse deveria ser o pai. O pai é aquele que virtuosamente, com doçura, com carinho, é firme. Quantas e quantas vezes eu me lembro, existem coisas que ficam gravadas no fundo da alma. Eu me lembro, eu era pequeno, no apartamento onde nós morávamos, um velho prédio, chamava-se Prédio Santo Antônio, na Avenida Boa Viagem, em Recife, número 3812. O prédio não existe mais, foi demolido. Para os recifenses que nos assistem, ficava perto da Casa Navio, que também já não existe mais. Nós estamos falando somente, de 50 anos atrás. Então, na sala, eu pedi uma coisa para o meu pai. Eu não me lembro mais o que eu pedi. Acho que era para ir para algum lugar. Não sei se era festa, se era o circo, se era alguma coisa assim. Algum lugar que eu queria ir. E meu pai disse não. Eu corri chorando para minha mãe. E minha mãe olhou para mim e disse: filho, papai está dizendo não porque ele ama você.
A mãe como intérprete do amor do pai. Porque o amor do pai é difícil de entender. É difícil de entender até para o próprio pai. Hoje em dia os pais não entendem mais com que tipo de amor eles têm que amar seus filhos. Não é só, veja, se as crianças não entendem o amor do pai, normal. A mãe não entende o amor do pai, problema. Mas o pai não entende o amor do pai, trágico. Porque aí fica uma família órfã. O pai não é o cúmplice. A mãe é cúmplice. Por quê? Porque a mãe tem que ser aquele lugar onde a criança possa fugir na hora da pressão. A criança vai para a mãe diz não. Aí a criança esperneia, a mãe diz talvez. Aí a criança esperneia mais ainda, a mãe diz vai. Alguém precisa ser aquela parede que a criança diz eu quero, o pai diz não. A criança esperneia e o pai diz não. A criança se descabela e o pai diz não, porque eu amo você. Alguém tem que assumir o ônus de ser o princípio da ordem, mesmo que não seja simpático. Gente, essa é uma crise civilizacional. Os pais não querem mais ser pai. Todo mundo quer ser mãe. Então a criança tem duas mães, uma com barba, outra sem barba. Porque os dois ficam competindo pelo afeto do filho, mas a coisa funciona se aquele lugar de afeto que é a mãe sabe interpretar o amor do pai. Para a criança, a mãe é a hermeneuta do amor do pai, é a intérprete do amor do pai. No dia dos pais, a mãe precisa explicar para a criança. A criança quer espontaneamente fazer o dia das mães. Mas a criança tem que aprender a grandeza do amor do pai. E a mãe tem que ajudar nisso. Agora, o nosso amigo Max Horkheimer e os seguidores da escola de Frankfurt, que miseravelmente governam o mundo. Os senhores viram as aberturas das Olimpíadas em Paris? Aqueles são todos seguidores da escola de Frankfurt. Como é que se chama? Qual é o nome da abertura das Olimpíadas de Paris? O nome daquilo é Bisnetos da escola de Frankfurt. Na sua terceira, quarta mutação ao longo do tempo. O que eles querem com aquelas demonstrações? Eles querem incutir na cabeça dos nossos filhos que família natural criada por Deus é opressão. Em última análise, não é o pai que é um opressor, é Deus que criou a família que é o opressor. E é isso que eles estão querendo destruir. Por isso, não é espantoso, é óbvio que eles irão fazer manifestações sacrílegas. É claro que nas Olimpíadas você não pode fazer um sinal da cruz, mas eles podem fazer sacrilégio na abertura. Eles dizem, o Estado é laico. Não, o Estado é profundamente religioso. O Estado francês é profundamente religioso, de uma religião anticristã. Tem a única coisa que pode viver na França. É você não ser cristão. E o Brasil está se tornando assim. Porque o berço da Revolução Francesa está
espalhando seus tentáculos pelo mundo inteiro e já espalhou, e já está aqui. Eu digo Revolução Francesa, mas vocês entenderam que a Revolução Francesa deu origem às revoluções marxistas, as revoluções marxistas deram origem à Escola de Frankfurt, a Escola de Frankfurt tomou conta das universidades, as universidades estão dentro da sua casa. Ok? O que é que nós precisamos fazer? Você já entendeu o problema? O problema chama-se deliberada, consciente e programática vontade de destruir a família. Porque a família ensina a virtude cristã. Porque eles querem fazer isso para libertar os nossos filhos, para que sejam escravos deles. O seu filho pode pensar o que ele quiser, desde que seja aquilo que estes ideólogos que tomaram conta das escolas e das universidades estão de acordo. A propaganda é que ele é livre. Seu filho é livre, mas você vê na prática o que é essa liberdade. A escravidão das drogas, para criar uma multidão de zumbis que não pensam, a escravidão do sexo, para que eles não tenham mais nenhuma possibilidade de estudar de verdade, pensar de verdade, escolher de verdade. A escravidão, agora vem, porque eu falei escravidão das drogas, você disse, ufa, não pegou meu filho. A escravidão do sexo desregrado, talvez você tenha dito também, ufa, ufa, não pegou meu filho. Agora vai, segura no banco. A escravidão da internet, que é uma droga, tão potente como os entorpecentes, tão potente como o sexo desregrado. Por quê? Porque através da internet, as pessoas estão ficando fixadas, os cérebros estão se modificando, e não é teoria da conspiração. Quem quiser assista o meu curso sobre escravidão digital, onde eu dou as provas científicas com pesquisas claras, científicas que mostram o que a internet está fazendo nos cérebros das pessoas. De tal forma que nós temos um fenômeno que nós nunca tivemos. Temos crianças deprimidas, adolescentes se cortando e pensando em suicídio. Gente, criança e adolescente, na minha infância, era uma galerinha para cima, cheia de alegria. Era ou não era? Estão emburrados, tristes, mal-humorados e desanimados. Não perguntem para uma criança o que ela quer ser quando crescer. Essa era a pergunta que faziam para mim quando eu era criança. Porque as crianças antigas tinham futuro. As crianças atuais não têm futuro nenhum. Não perguntem para ela o que ela quer ser. Elas têm zero futuro. Por quê? Porque o celular é a droga da recompensa futura imediata, surpreendente. A criança só consegue enxergar um futuro. É aquele que vem daqui a 30 segundos no próximo vídeo. Isso vale para a internet, isso vale para videogame, isso vale para redes sociais, mesmo que não haja pornografia envolvida. O celular é um veneno. E eu estou fazendo esse grande parênteses para anunciar no final dessa homilia uma sugestão de solução para a nossa vida. Não é a solução de tudo. A gente não pode, numa homilia, querer resolver tudo. Eu não vou agora querer reconstruir a civilização numa homilia de domingo. Mas nós estamos às portas da Quaresma de São Miguel.
dia 15 de agosto, nós iremos começar a Quaresma de São Miguel. Sugestão para você. Eu queria tanto que Padre Paulo fosse meu diretor espiritual, então obedece, começa. Quaresma de São Miguel sem celular. Só use o celular como telefone ou para assistir alguma coisa que seja de caráter religioso. Seu celular vai entrar em retiro. Desintoxica dessa coisa. 40 dias já vai dar um bom efeito. Os pesquisadores em Washington, capitaneados por uma doutora chamada Nora Volkov, fizeram pesquisas e descobriram que para desintoxicar da droga, da dopamina, que é um neurotransmissor que prejudica o cérebro quando é colocado em excesso, e o celular faz isso, é uma caça. Para você melhorar, você precisa ficar longe dessas cargas excessivas pelo menos 4 semanas. 40 dias é um sonho, um paraíso. Quaresma de São Miguel nele. Aproveitem, façam isso. Aproveitem para estudar mais. Mas não é assim. Não é estudar. Eu vou estudar na internet vendo videozinhos rápidos de 1 minuto. Isso não vai desintoxicar você. Aqui é carrosselzinho de vídeo. Tchup, 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 tchup. Larga isso. Se você vai usar a internet, use para assistir uma coisa inteira, longa. Uma aula, uma pregação com tema religioso, que é o que eu estou sugerindo para a Quaresma de São Miguel. Ou melhor ainda, nem isso. Pega um livro e lê. Mas não fique o tempo todo caçando. Isso já vai lhe dar uma grande liberdade. Nós estamos iniciando hoje a Semana Nacional da Família, Dia dos Pais. Nós precisamos que as nossas famílias voltem a ser uma ilha de paz, onde nós possamos rezar, estudar, crescer espiritualmente. Quem vive atormentado pelos desejos excessivos, seja sexual, seja de droga, seja de internet, quem vive atormentado, com medo de tudo, não consegue crescer espiritualmente, não consegue estudar, não consegue desenvolver a virtude. Os ideólogos que querem destruir a família sabem disto. Por isso eles nos vendem a ideologia da liberdade quando a gente está sendo escravizado. Seja livre e se escravize na droga. Seja livre e se escravize no sexo. Seja livre e se escravize na internet. Peçamos a São Miguel Arcanjo nessa Quaresma, príncipe das milícias celestes, que nos liberte. Eu estou falando de desintoxicação, mas é uma verdadeira libertação espiritual que nós precisamos. Precisamos de uma libertação espiritual. Então, faça seus propósitos, faça essa Quaresma. Por que a Quaresma de São Miguel foi inventada por São Francisco? Não é porque ele era antilitúrgico, não é isso. É por uma simples constatação. A Quaresma e o Advento, que são 2 tempos de penitência, eles são bem próximos, se você for considerar de dezembro a março, vamos supor. Né? Mas eles são bem longe, se você conta de março a dezembro.
Então fica aquele espaço enorme do ano em que você não faz penitência nenhuma, em que você não faz nada. Então, São Francisco resolveu fazer essa quarentena, esses 40 dias de penitência, para a gente não enfraquecer espiritualmente. Não é litúrgico, é devocional. Mas não é contra a liturgia. É a favor da sua espiritualidade. Então nós estaremos reunidos aqui todos os dias. A paróquia irá distribuir, no meu site também vocês podem encontrar, não é? As orações para a Quaresma de São Miguel, com as partes que podem ser feitas pelos leigos, as partes que podem ser feitas pelos sacerdotes com verdadeiros exorcismos, com o poder sacerdotal. Façamos essa Quaresma. E eu quero sugerir para vocês, além dessa penitência, da desintoxicação, né, e libertação do celular, e de você rezar a Quaresma todos os dias, seja na sua casa, seja aqui na igreja conosco, que você ofereça essa Quaresma para uma intenção bem específica. Pelos nossos bispos e padres. Vamos aproveitar, nós estamos numa batalha espiritual. A cabeça de nossa família espiritual são os bispos e padres. Ofereça. Vamos cobri-los de oração. Porque somente com bispos e padres que verdadeiramente sejam pais, que queiram o nosso bem, que nos indiquem o caminho de Deus, que nos dê o pão descido do céu, como diz o Evangelho de hoje, que nos dê absolvição no confessionário. É somente assim que nossas famílias irão para o céu. Bons padres e bispos são uma grande ajuda para a missão de um pai, para a missão de uma mãe. Levar os filhos para a graça santificante, para Deus. Então, façamos isto. Peço desculpas se a homilia é longa, mas eu espero ter iluminado você e a compreender um pouco mais as coisas. Resumo de tudo que eu disse para ver se você não se perdeu no caminho. Existe um projeto deliberado, programático e organizado para destruir a família. Ele nasceu já há muitos séculos. Eu citei um autor somente, da escola de Frankfurt, Max Horkheimer, que mostra que eles querem destruir a família, destruindo a moral sexual. Porque o que faz a família ser ela é a moral sexual. Os animais não têm família porque eles não têm moral sexual. Eles acasalam qualquer um com qualquer uma. A família, ela põe regras de castidade. E é por isso que você tem o papel do pai, o papel da mãe. O que é o pai? É aquele que não toca sexualmente nos seus filhos. O que é uma mãe? É aquela que não toca sexualmente nos seus filhos. Ilhas de castidade, e que promove a castidade entre os irmãos. Nesse ambiente de paz, as pessoas podem crescer espiritualmente. Querem destruir isso deliberadamente. Como a serpente do paraíso, prometem, sereis como Deus. É a liberdade. Mas essa liberdade é a escravidão. É a escravidão do sexo desregrado, da droga que escraviza, e agora a droga mais recente, a droga do celular. Estamos às portas da Quaresma de São Miguel. Precisamos de ajuda do céu, ajuda dos anjos nesse combate espiritual. Que Deus nos ajude, façamos penitências e sacrifícios para nos libertar dessas escravidões. E coloquemos uma intenção especial, a intenção pelos nossos sacerdotes e bispos, para que Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Augusta, Rainha dos Céus, soberana mestra dos anjos, cubra com seu manto de amor e proteja dos ataques do inimigo, esses que são a cabeça de nossa família espiritual, os sacerdotes de Cristo. Que Deus nos abençoe.
Vão aquecendo os motores. Dia 15. Começamos. Põe capacete, põe couraça, é batalha. Vamos defender as nossas famílias.